Muito boa noite, é com muito prazer, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado você que liga, que participa conosco e que nos dá a oportunidade de hoje estabelecer esta comunhão. Comunhão que acontece pela palavra, pela força da palavra, pela força do testemunho, de muitas vidas que são partilhadas aqui conosco e que se transformam na matéria-prima do nosso programa. Você já deve ter me escutado falar muitas vezes, e eu gosto sempre de repetir isso, que a religião só tem sentido quando ela modifica o nosso jeito de ser. Quando a gente identifica que há uma conexão entre o rito que nos faz rezar e a vida, entre o nosso cotidiano e o altar. Eu não sei qual é a religião que você pratica, qual é o rito religioso que você busca para poder rezar, para poder estabelecer essa comunhão com Deus? Mas eu acredito que esta comunhão, esta ponte entre o rito que nos faz rezar e a vida, precisa acontecer o tempo todo. É quando Deus vem morar no nosso coração. É quando existe esse deslocamento, do altar, onde nós apresentamos as nossas orações, onde nós realizamos o nosso rito religioso, para o nosso coração. É Deus habitando no coração humano que fará a grande transformação que a vida precisa. É Deus no interior, no mais profundo do nosso coração, gerando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de amar, de compreender a vida. Isso é conversão. Quando nós permitimos que Deus modifique o nosso jeito de ser, sobretudo a partir do nosso jeito de pensar. Muita mudança não acontece de verdade porque a mentalidade ainda não foi transformada. É como obedecer uma lei. É como obedecer uma regra que a gente só obedece enquanto estamos sendo vigiados. A gente sabe que para a gente respeitar a regra, nós precisamos compreender o sentido dela. Se eu não compreendo a regra e o bem que aquela regra pode me trazer, eu posso até obedecer enquanto alguém está me vigiando, porque ela é exterior. E vou deixar de obedecê-la assim que a vigilância termina. Mas quando eu interpreto e descubro o valor daquela regra para a minha vida, eu a incorporo como parte de mim. Eu sempre digo que a riqueza de um povo é justamente a civilização, a capacidade de respeitar o espaço público. Uma nação é mais nação à medida em que o povo tem essa riqueza, que é a consciência. A consciência do espaço público, a consciência do papel que o cidadão precisa desempenhar para que uma sociedade seja melhor, seja organizada, seja ordeira. E não foi à toa que Santo Agostinho falava da cidade de Deus. Quando Santo Agostinho pegava o modelo social da cidade, quais são as formas, ou quais são as regras que uma cidade precisa para viver bem? E Santo Agostinho faz essa ponte com a cidade do céu, com a cidade de Deus, como sendo esse estado de espírito que nós precisamos alcançar para que nós tenhamos condições de interferir naquilo que é real, concreto, histórico, a partir de uma esperança que nós alimentamos, que já nos conecta com a eternidade, mas que ao mesmo tempo nos firma com muita responsabilidade na história. É a religião que transforma a vida, As minhas esperanças eternas, as minhas esperanças escatológicas, movem o meu coração para que eu tenha uma postura cada vez mais saudável na concretude da história, do tempo. E essa transformação, minha gente, só pode acontecer quando Deus habita em nós. E é certo que Deus habita todo o coração humano. É certo que Deus escolheu fazer a sua morada entre nós e em nós. Agora, há sempre uma ação humana que pode facilitar ou não
essa presença de Deus em nós. Eu gosto de me compreender o tempo todo assim, essa necessidade de retirar os obstáculos que eu, como homem, coloco para a ação de Deus na minha vida. É possível que você também sofra do mesmo mal. Somos todos iguais. Todos nós corremos o risco de colocar obstáculo para a ação de Deus na nossa vida. Então, a nossa responsabilidade, né, e a nossa honestidade passa por aí. A gente precisa se empenhar para ter consciência de todos os obstáculos que estão em nós para a ação de Deus na nossa vida. Digo por mim como padre, começo por esse exemplo. Eu como padre, eu preciso ser Jesus para o outro. Todo cristão tem este compromisso, mas o meu ministério me ordenou, eu participo do ministério de Cristo, eu participo do sacerdócio de Jesus e sou convidado a ser neste mundo, nos lugares onde frequento, para os meus amigos, para as pessoas que talvez tenham me visto uma vez na vida ou outra, numa celebração ou no momento sacramental. Eu sou convidado a ser este Cristo, eu sou convidado a testemunhar este Cristo na história de maneira sacerdotal. Não é que o padre é melhor ou pior, não. Ele tem uma responsabilidade diferente. Ele foi ungido para um serviço. Então eu preciso ter muita responsabilidade para que no exercício do meu sacerdócio eu retire os obstáculos que são próprios da minha humanidade. Se eu quero transparecer Cristo na história, eu preciso então olhar para mim todos os dias e a partir da minha condição de homem consagrado, a partir dessa responsabilidade que tenho, identificar onde é que estão os obstáculos para que eu exerça bem a minha função. Aí você pode pensar como mãe, não é? Você também é convidada a exercer um papel na vida do seu filho. A mãe, ela tem uma responsabilidade maravilhosa na vida dos filhos. Eu costumo dizer que é uma marca que nós nunca vamos perder. Ainda que depois a mãe vá embora, né? Todo mundo morre um dia. Mas nós ficamos eternamente registrados pela maternidade. E uma mãe, também para exercer bem a sua maternidade, precisa ficar de olho nos obstáculos que ela também tem. Porque o amor não é garantia. Eu amo meu filho, mas corro o risco de, no momento em que amo, prejudicar o meu filho com o meu amor. Quando eu não coloco, de repente, quando eu tenho dificuldade de dizer não para ele, quando eu não sou capaz de estabelecer limites que lhe façam crescer, né? A dimensão positiva do limite, é um obstáculo humano. Muitas vezes, por causa de uma insegurança, a mãe tem dificuldade de dizer não ao filho. E quando não diz não, deixa de exercer bem o seu papel de mãe. Porque a boa mãe é aquela que diz sim, mas é aquela que também diz não. É um obstáculo humano que pode impedir o exercício da maternidade. Como pai, a mesma coisa. Você precisa, a partir do momento que coloca um filho no mundo, ficar de olho na maneira como você exerce a sua paternidade. Porque pode haver algum obstáculo colocado por você, ou pela sua própria estrutura humana, né? Pela história que você viveu, que venha lhe dificultar de ser pai, na sua totalidade, nas suas possibilidades. Eu sempre digo isso. Eu tenho muitas possibilidades, você tem muitas possibilidades, mas a gente corre o risco de morrer sem que essas possibilidades virem realidades, porque a gente pode colocar obstáculo. É aquela velha história, alguém convida você, venha me fazer uma visita, e você começa a colocar obstáculo para não ir. Ah, mas você mora muito longe. Ah, mas eu tenho trabalhado muito, eu não tenho tido tempo. Claro que se você quiser retirar esses obstáculos, você vai chegar até lá. Você vai fazer a visita. Você vai procurar. Agora, se você
permite que o seu obstáculo já seja uma resposta, você não vai fazer aquilo que deveria, ou que poderia. Nem coloco mais aqui como uma obrigação, não. Como possibilidade. A vida é assim. Temos muitas possibilidades que a gente pode morrer sem ter chegado à realização delas, por causa dos obstáculos que a gente coloca. A vida é assim, ela é processual o tempo todo, minha gente. Se nós queremos andar 1000 quilômetros, teremos que dar um passo. 1000 quilômetros começam a ser vencidos quando a gente dá um passo. E para dar um passo na direção desses 1000 quilômetros que nós precisamos andar, o primeiro obstáculo a vencer, o primeiro obstáculo a ser vencido é você acreditar que você pode andar os 1000 quilômetros. Quantas vezes na vida nós ficamos paralisados porque a gente não retira esse obstáculo? A gente não acredita que pode. A gente não acredita que pode realizar, que pode ir além, que pode vencer. E é por isso que a primeira ação de Deus na nossa vida e na vida de todo aquele que se dispõe é colocar fé no coração. Fé nele e fé em nós. Na experiência de você acreditar que ainda existe algo a ser buscado, que ainda existe uma novidade a ser encontrada no meio de tantas antiguidades. De não permitir, de nunca permitir que o já alcançado venha lhe acomodar. Não. Descubra quais são os obstáculos que hoje você tem diante de você, seja capaz de encará-los de frente e vá além. Essa é a postura de todo homem e de toda mulher que não quer permitir, que não quer reificar o seu processo, isso é, tornar pedra, paralisar. Não. A ação de Deus na nossa vida é nos fazer avançar sempre. Só que para a gente avançar, nós precisamos retirar os obstáculos. E quais são os obstáculos que hoje você tem dentro de você? Quais são os obstáculos que hoje estão impedindo de que você vá além, de que você seja um bom pai de família, uma boa mãe de família, bom marido, boa esposa, bom filho, bom amigo, bom funcionário? Quais são os obstáculos que nós estamos trazendo dentro de nós, que nós estamos temendo, que nós não estamos enfrentando e que estão fragilizando as nossas possibilidades? Sabe, minha gente, eu acredito muito na capacitação que Deus faz no coração daquele que se dispõe. É por isso que eu não acredito em gente preguiçosa. Preguiçoso não pode ir muito longe. Preguiçoso quer tudo de mão beijada, preguiçoso quer que o outro faça sempre a manutenção, né? Vem aqui, cuida de mim, faça por mim. Não. Deus não age na preguiça. Deus age no coração de quem se dispõe a lutar. Nós não podemos nos acomodar. E isso vale para todas as dimensões da vida, viu? Se quiser vencer, tem que estudar, se quiser vencer, tem que trabalhar. Nós não podemos acreditar em fórmulas mágicas, não. A vida vai nos pedir sempre um esforço a mais para a gente poder alcançar os resultados. Deus não vai ter chance na vida de um preguiçoso. A palavra é coragem. Precisamos ter coragem de nos desafiar o tempo todo, porque os obstáculos são muitos. Eu tenho inúmeros obstáculos que eu preciso enfrentar todos os dias para eu ter condições de vencer, de avançar, de superar. Na minha vida pessoal, eu encontro o tempo todo obstáculos que, se eu não tiver disposição de vencê-los, eles vão me vencer. E você também. Se você se acostumar com seus obstáculos, você corre o risco de morrer sem ter experimentado a grandeza que Deus colocou em você. Hoje eu tenho aqui uns seminaristas e alguns padres do Sagrado Coração de Jesus. Nós, como padres, a gente sabe o quanto isso é perigoso dentro do seminário, né? Como o seminário pode nos acomodar. Eu me lembro,
E eu ouvia sempre dos bons formadores isso. Não permita que as facilidades se tornem a regra. Me lembro desde o meu tempo lá com o Padre Maurício Leão em Lavras, padres que marcaram minha vida. Padre Herculano, meu Deus, se tem uma coisa que eu nunca vou me esquecer do Padre Herculano falando para mim, é isso. E nas nossas missas, nas nossas direções espirituais, ele acompanhava a nossa turma. Ele sempre insistiu. O Padre Herculano, para quem não sabe, é um padre nascido na mesma cidade onde eu nasci, em Formiga. Herculano Vaz. Um homem muito capacitado, um homem muito cheio de Deus, um homem muito estudado, psicólogo, né? Que ama a condição humana e que faz uma leitura dela a partir de Deus, a partir do sagrado. E o Padre Herculano sempre dizia isso para nós. Coragem, menino, né? Falava desse jeito, né? Saia da preguiça, tem que rezar. Tem que trabalhar. Ou quando a gente apresentava as dificuldades para ele, ele falava, vamos trabalhar isso. Isso é moleza para nós. Nunca mais me esqueci desse homem. Por quê? Porque ele me ensinou um Deus concreto. Que pede o tempo todo a nossa ação. Da mesma maneira como o milagre, o primeiro milagre que Jesus realizou, ele não fez sozinho. Isso é fantástico. Ele solicitou que aquelas pessoas enchessem as talhas e que trouxessem a água para que pudesse ser transformada em vinho. Por que será que Jesus quis já ter essa pedagogia no seu primeiro milagre? Justamente para nos mostrar que a vida precisa o tempo todo ser respondida por nós e que a ação de Deus na nossa vida passará o tempo todo por aquilo que nós colaboramos para que a graça aconteça. A graça de Deus sempre tem a supremacia, é sempre maior do que a ação humana, mas ela nunca vai desprezar a ação humana. Coragem é luta. Nós não podemos ficar acomodados, nós não podemos ficar esperando que venha pronto. Nós precisamos retirar os obstáculos, porque senão a gente corre o risco de se transformar nos obstáculos. Isso é muito triste, minha gente. Quando você encontra uma pessoa que ela fala tanto de obstáculos, ela tem tantos obstáculos que ela já é um obstáculo, né? E aí ela ainda fica um obstáculo na vida do outro também. Porque o infeliz, aquela pessoa que não se trabalhou, aquela pessoa que se acomodou com seus defeitos, ela vai ser muito pesada para aqueles que estão ao redor dela. Eu sempre digo, né? A gente precisa preparar bem a nossa velhice, porque os defeitos da juventude vão se acentuando com o tempo. Então, cuidado. A gente não pode ficar muito aborrecido. A gente tem que tomar cuidado para que o nosso jeito de ser não seja um fardo na vida do outro. E quem não enfrenta o seu obstáculo diariamente, porque cada dia tem um. Às vezes você vai ter um obstáculo que vai ser para a vida inteira, mas que quando bem vivido, bem administrado, você nem lembra dele mais, porque você já aprendeu a administrá-lo. Já tornou-se até um processo inconsciente, né? De luta. Está lá, já estou administrando bem isso dentro de mim. Eu sei que eu sou assim, e na hora que eu começo a agir daquele jeito, eu já me recordo como se acendesse uma luz, me indicando que eu estou entrando no caminho errado. A agressividade, por exemplo, né? A agressividade não é ruim na vida humana. Para a gente vencer na vida, nós precisamos de uma boa dose de agressividade. Agora, quando a gente não administra a agressividade que é própria do ser humano, você sai dando coice em todo mundo, né? Você sai derrubando a porta, você fica intolerante com tudo. Não. É um obstáculo a agressividade? É, mas ela também é uma possibilidade. Veja como é interessante isso. Na condição humana, haverá sempre o lado obscuro da virtude, mas haverá também sempre o lado iluminado do defeito, que você precisa ter a sabedoria de administrar. Então eu sou agressivo, reconheço que eu sou. Então para que eu faça desse obstáculo, para que eu tenha um domínio desse obstáculo, eu vou me observar. E eu não vou permitir que essa agressividade seja utilizada em mim para machucar os outros ou para, né, colocar-me muitas vezes como um opressor, né?
fazer o outro fazer as minhas vontades o tempo todo, ou oprimir o outro, impondo a ele um jeito de ser. Não, não quero isso. Eu quero usar a minha agressividade para o meu crescimento pessoal. De nunca ficar acomodado, de nunca aceitar. Como é que eu poderia dizer isso? O fracasso, né? Tem gente que aceita o fracasso como definitivo. Não. Ele é apenas um ponto de passagem. Falhei aqui, mas posso usar da minha agressividade, isso é, da minha capacidade de lutar para poder ultrapassar esse momento de dificuldade e ir além. É o que a gente precisa. Descobrir o tempo todo o que é que Deus pede de nós. Utilizar o tempo todo da nossa vida para fazer a leitura. Da mesma maneira como eu abro a Sagrada Escritura para descobrir uma palavra que Deus tenha para mim, para orientar os meus dias, a minha conduta, fazer da minha vida também um livro santo. Olhar para mim da mesma maneira como olho para as páginas da Sagrada Escritura, com curiosidade de ouvir ali a voz de Deus. Não é um desafio esse? Você olhar para o jeito como você viveu hoje. Desde a hora que amanheceu o dia, o que você fez na parte da manhã, o que você fez na parte da tarde, o que fez agora há pouco. A maneira como você trabalhou, as pessoas que você encontrou. Olhar para tudo isso da mesma maneira como você olha para a Sagrada Escritura. Descubra o que Deus quer lhe falar com o dia que você viveu. Com os encontros que você realizou. Com a vida que você permitiu viver. Com os erros que você cometeu. Com os acertos também. Nós não somos só erros, nós não somos só acertos. Mas identificar nessa vida vivida a voz do Senhor, ali identificar. Ali indicar. Quais são os obstáculos que você precisa retirar da sua vida e vencê-los, para que amanhã o Senhor possa lhe encontrar bem mais preparado para as suas possibilidades do que estava hoje. Volto a dizer, a ação de Deus na nossa vida é criar possibilidades, sabe? Para que você descubra dentro de você o tempo todo o que ainda é possível. Acho que a gente vive para isso, né? Para tornar possível. Eu, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com os meus limites, com tudo aquilo que faz parte de mim, eu encontrar possibilidades. Permitir que Deus faça comigo o mesmo que Ele fez com tanta gente na história. Que abriu possibilidades para Deus. E a partir daquelas possibilidades abertas, muita vida grandiosa, gloriosa, aconteceu. 0 operadora 12 31 86 26 00. Nós vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta com o programa Direção Espiritual. O Espírito Santo que mora em Malhador, no estado do Sergipe. Padre, eu peço uma direção, pois eu tenho muita dificuldade de aceitar a morte de uma sobrinha, a Jaqueline. Ela foi assassinada com muita crueldade. O motivo do assassinato foi inveja. Foi assassinada por uma mulher que atualmente está presa e que até já será julgada. Mas eu não consigo perdoar, Padre. O que faço? É como se minha alma vivesse chorando. Apesar do padre da minha paróquia me dar um suporte na fé, eu me sinto ainda muito vazia. Luciana, perder alguém é sempre muito difícil, né? O processo humano, por mais que a gente saiba que as pessoas vão embora, é sempre difícil. Mesmo quando a gente tem um ente querido em casa, que já está doente há muito tempo, quando morre é natural que a gente sofra. Perder é muito doloroso. E perder de maneira trágica é ainda mais doloroso.
Porque é uma morte que a gente interpreta como fora do prumo, né? Fora de hora. Uma coisa é alguém estar acamado, sofrendo e vítima das enfermidades que são próprias da vida, do falecimento, né? Processo normativo de um organismo que envelheceu, que perdeu a saúde e que vai fenecer, como tudo que é realidade criada. Outra coisa é você ver uma pessoa de bem com a vida, com saúde, ser assassinada brutalmente por alguém. Então você tem um processo de perda para organizar e ainda tem uma situação muito dolorosa que é ter que carregar dentro de você, né, o tempo todo. É como se você estivesse trazendo no coração um fardo, que é, meu Deus, minha sobrinha poderia estar aqui e não está, porque alguém retirou isso. Chama-se ódio, né? Não tem outro nome. O fardo que a gente leva, que você tem que organizar o luto e ainda tem que organizar o ódio despertado pelo acontecimento. Então você sofre duplamente. Porque é impressionante, minha gente, como o ódio é essa inadequação que existe, porque o ódio é uma inadequação, uma espécie de te coloca fora do seu lugar, né? Não é natural a gente odiar. Não é um processo humano natural você viver dentro do ódio. Quando você descobre que você dorme odiando, acorda odiando, porque aquela pessoa lhe fez um mal. O processo de perdoar aqui, ele é absolutamente necessário para que o luto seja organizado. Como que isso acontece? Não tem receita mágica, né? Mas você já dá indícios de que já está no caminho certo. Acredita na possibilidade do perdão, que você mesmo diz. Eu preciso perdoar. Já está dizendo buscar um suporte de fé com o padre da sua paróquia. E agora vamos esperar para que o próprio tempo lhe encaminhe para essa reconciliação com a vida. É muito nobre, né? Saber perdoar. É muito nobre a gente ver alguém que teve uma facilidade grande, como em muitos casos a gente vê o pai se reencontrando com o assassino da filha e sendo capaz de olhar para ele com misericórdia. É bonito a gente ver, mas na hora que você precisa viver é outra história. Então não cabe nenhum julgamento neste momento. O que a gente precisa é permitir, primeiro, ter essa consciência já é importante demais, Luciana, que não é certo o que você sente, né? Porque às vezes a pessoa está no ódio, alimenta aquele ódio o tempo todo e não consegue identificá-lo como algo que está errado. Porque olha para aquilo que perdeu, olha para a tragicidade do acontecimento e se justifica no ódio que sente. E o ódio justificado, ele acaba encontrando ainda mais raízes para crescer dentro de nós. Porque se você encontra alguém que olha para aquilo que você está odiando e fala, mas meu Deus, você não tem motivo para odiar. Só que neste caso é natural que a gente encontre muita gente que dê razão ao nosso ódio. Ah, eu no seu lugar odiaria também, porque tirou a vida da sua sobrinha. A gente sabe que tudo isso, né, todos esses motivos, eles cabem dentro de um raciocínio lógico. Alguém retirou quem eu amo, alguém matou brutalmente a pessoa que eu amo, e eu encontro motivos racionais para esse ódio. Os outros até me dão razão por aquilo que eu estou odiando. Só que aí, minha gente, a gente precisa tomar uma consciência que o ódio, ele também é uma espécie de assassinato. Da mesma maneira como eu posso matar o outro com o meu ódio, da mesma maneira como eu posso usar do meu ódio como um instrumento de morte na vida do outro, e a gente sabe que isso é verdade. Quando alguém nos odeia e se a gente tem e a gente acaba vivendo esse ódio de maneira muito próxima, esse ódio pode nos matar sim, que ele vai nos retirando a alegria, né? A pessoa vai articulando maldades para nós, que vão
dificultando muito a nossa vida. O ódio, ele mata sim, ele dificulta a vida. Agora, a gente também pode viver uma espécie de suicídio lento, né? Eu estou me matando aos poucos com o ódio que eu sinto. E já vi muita gente morrer de raiva, né? A expressão, nossa, eu quase morri de ódio hoje. Quase morri de raiva. Isso é verdade, minha gente. Isso não é uma metáfora, não. Se a gente não administra o sentimento ruim, a raiva, a agressividade, como eu falava no início aqui do programa, a gente fragiliza a nossa saúde. A gente coloca dentro de nós uma dose diária de veneno. E é por isso que é uma atitude muito sábia perdoar. Porque o perdão não é nada mais, nada menos do que você parar de destilar o ódio, o veneno que lhe mata. É como parar de fumar. O cigarro joga para dentro do organismo não sei quantos milhões de toxinas, de substâncias tóxicas, altamente cancerígenas, maléficas à vida humana. E a pessoa, por que está viciada? O que é o vício? A incapacidade, né? O vício, quando o nosso cérebro está acostumado com aquela substância química, nós perdemos a nossa capacidade de decidir. Então a gente olha para o cigarro tem esse tamanho. A gente não consegue dizer não àquele cigarro, porque existe no meu cérebro uma dependência química daquele bendito cigarro. Uma coisinha pequenininha que me domina. O ódio é a mesma coisa. O ódio também acaba provocando dentro de nós uma reação química com a qual nós nos acostumamos. E o resultado disso tudo é altamente nocivo para nós. É por isso que o perdão, ele quebra o poder da dominação. Da mesma maneira como uma pessoa que para de fumar, ela volta a assumir a liberdade diante do cigarro e dizer: eu não vou fumar você, porque eu sei que você me faz mal. O álcool é a mesma coisa. É engraçado, o pessoal que trabalha com recuperação de drogados, com os alcoólatras, por exemplo, porque são os vícios socializados que causam maior essa dificuldade, que causam maior dificuldade no reconhecimento da dependência dela. Porque você bebe socialmente, você usa essas expressões, você vai a uma festa, você bebe, você está com seus amigos, você bebe, você tem uma alegria, você quer comemorar aquilo, você vai beber, se você tem uma tristeza, você também quer beber porque está triste, então tem 1000 motivos para você se esconder do vício. As pessoas que trabalham com pessoas viciadas dizem que a grande dificuldade é que os viciados assumam o que são. Porque é o primeiro passo para a libertação. Você ter coragem de dizer que você perdeu a sua capacidade de decidir. O ódio faz a mesma coisa conosco. Quantas vezes você encontra gente velando o ódio que sente? Imagina, eu não tenho nada, eu não sinto nada mais por ela, não me incomoda mais, é mentira. Lá no fundo, o ódio está presente no coração, destilando pequenas doses de veneno, né? Inoculando na alma um vírus altamente destruidor, que vai infelicitar, que vai incapacitar. Luciana, você tem diante de você um grande desafio. Primeiro, olhar para a morte da sua sobrinha, organizar esse acontecimento dentro de você como algo que você não pode mais modificar, ter uma relação com a sua sobrinha agora diferente, né? O amor que você sente por ela, a vida que ela não pode mais viver, você de repente trazer dentro de você essa responsabilidade de ressuscitar a sua sobrinha. Muita gente consegue organizar o luto assim, ressuscitando aquela pessoa. É aquela família que perdeu um filho assassinado
no trânsito, por exemplo, e que depois vai lutar, estabelecer campanhas para poder punir os que dirigem embriagados. São movimentos de ressurreição. Eu não quero que o seu filho morra do mesmo jeito que o meu filho morreu. Então eu vou lutar para que aquele que bebe e que comete um acidente por causa da embriaguez, que ele seja severamente punido, que ele não fique mais impune. Que esse país é uma vergonha, minha gente. São muitos assassinos livres, andando, vivendo normalmente como se nada tivesse acontecido, porque um dia estavam embriagados, pegaram seus carros e mataram outros que estavam ali, vivendo corretamente, buscando um filho na escola, ou voltando para casa depois de uma reunião, depois de um dia de trabalho. E o assassino fica livre. Então tem muita gente que ressuscita os seus filhos assim. Eu vou buscar uma forma agora de evitar que outras pessoas morram como meu filho morreu. A Sociedade Viva Cazuza é uma reação de uma mãe que agora luta para que crianças não sejam contaminadas com o vírus da AIDS. É a reação de uma mulher, a Lucinha Araújo, que agora vai lutar para que aquelas crianças que estão infectadas pelo vírus da AIDS tenham um direito à vida, ou que tenham a possibilidade de viver e de não morrerem por causa da AIDS como morreu seu filho. Então a reação que você precisa ter agora, Luciana, é ressuscitar a sua sobrinha a partir dos seus sentimentos positivos, do amor que você tem por ela, né? E de fazer por ela alguma coisa que realmente faça valer a vida que ela viveu e ao mesmo tempo dar um significado para essa morte tão trágica que interrompeu a vida que ela poderia estar vivendo. E o ódio, minha filha, é pedir a Deus que retire de você esse peso, né? É você rezar para que o seu coração volte a ser ocupado pelo amor. Eu acredito muito, Luciana, que quando nós damos passo na direção do bem, um trabalho voluntário ajuda muito a pessoas que perderam pessoas queridas. Um trabalho voluntário que lhe coloque em contato com crianças necessitadas, com velhos necessitados, né? Tantos idosos hoje no Brasil, esquecidos nos asilos. Uma visita que a gente faz a essas pessoas enche o nosso coração de sentido. O que a gente não pode fazer é que, muitas vezes por causa da tragédia que nós estamos vivendo, a gente se fecha dentro das nossas casas e a gente não vê o mundo mais. A gente acha que a nossa tristeza é a pior de todas e que não tem mais nada a fazer a não ser sofrer. E isso não é justo. Quando nós fazemos isso, a gente permite que o ódio cresça. Porque o ensimesmamento, né, ele vai fazer justamente, ele vai dificultar, ele vai impedir essa cura do coração que é tão necessária. O ódio é tão nocivo para nós e a gente pode alimentá-lo às vezes de maneira tão inconsciente, né? A Luciana tem um motivo grave. A gente olha para essa história com muito respeito. E nós que não temos esses motivos graves e que tantas vezes tornamos o nosso coração um lugar de mágoa, de ressentimento, né? Cultivo de pequenos ódios. Quando a gente dá espaço para crescer o que é ruim, a gente naturalmente está impedindo o crescimento de coisas boas. Muito obrigado, Luciana. Que Deus te abençoe muito na sua luta, que você não desista, viu? Seu processo, ele é doído, ele é assim, muito difícil. A gente sabe que é muito doloroso perder alguém e é ainda pior perder alguém assim de maneira trágica, injusta, né? Como você perdeu a sua sobrinha. Que Deus cuide do seu coração,
e que você possa logo, logo estar bem, superando dia a dia as dificuldades que esse acontecimento trouxe para a sua vida. Qual a importância da intercessão dos santos? Por que não fazer o pedido diretamente para Jesus? Você pode fazer o pedido direto para Jesus, sim, não tem nenhum problema. A intercessão dos santos é apenas mais um jeito de rezar. Todos nós temos o direito de ter uma devoção pessoal. E isso é muito interessante, gente, porque a igreja faz isso para nos aproximar, para nos revelar que é na humanidade que Deus age. Quando você tem ali, por exemplo, você admira, você olha para a vida de Santo Antônio, por exemplo, você olha para a vida de São Francisco de Assis e descobre nestes homens um pouco de você. A comunhão dos santos é isso. É abrir uma vitrine, né, onde ali estão pessoas como nós que conseguiram fazer da sua experiência de vida uma experiência de santidade. Elevar uma virtude, né? A santidade é isso. É você pegar uma virtude e potencializá-la, muitas vezes, e fazer com que ela cresça tanto dentro de você, que ela cresça tanto, que ela acaba se tornando a sua marca, a sua característica. Por exemplo, São Francisco, o amor aos pobres. Ele viveu a simplicidade com tanto empenho, ele se aproximou dos miseráveis com tanto amor, com tanta misericórdia, que isso santificou. Então aí eu olho para São Francisco de Assis, identifico que ele era um homem muito rico, conheço a história dele, sei que ele tinha muitos bens, que ele tinha muitas possibilidades, que ele era um homem muito inteligente, e vejo ele fazer esse processo de aproximar-se da simplicidade e na simplicidade descobrir o sentido para a vida. Então muita gente que tem uma humanidade semelhante à de Francisco de Assis vai acreditar que a santidade para ela também é possível. Porque se ele conseguiu e eu sou parecido com ele, por que eu não posso conseguir também? Então a comunhão dos santos é uma aproximação que nós temos de pessoas que viveram os mesmos desafios que nós. E que, vivendo os desafios que lhes eram próprios, conseguiram alcançar a virtude que o santificou. Ah, mas eu tenho Jesus como meu exemplo. Tudo bem. Jesus é a nossa referência o tempo todo. Tanto é que nós só prestamos atenção em Francisco porque Francisco imitou Jesus. Eu não gosto da palavra imitou. Incorporou, poderemos dizer. Ele vivenciou tanto, ele foi tão cristão, ele foi tão parecido com Jesus, mas por ser humano, por ser limitado, em qual virtude ele pareceu muito com Jesus? Na simplicidade. E aí você tem então a possibilidade de participar deste mesmo mistério. De ser como Francisco, de olhar para Jesus e de radicalizar essa virtude, a simplicidade, na sua vida, para que você também possa encontrar nessa simplicidade o caminho da sua santidade. Voltamos ao início do programa. Francisco descobriu nele uma possibilidade. Dentro dele ali, apesar de morar com tanto luxo, com tanta pompa, uma família de comerciantes em Assis, cheia de bens, cheia de possibilidades, ele podendo estudar, ele podendo viajar pelo mundo, ele descobre um caminho que vai levá-lo aonde? Ao coração de Jesus. E ao conhecer o coração de Jesus, com ele se encanta tanto que quer ser parecido. Aí eu estou aqui, vivendo neste momento da minha vida, olho para Francisco de Assis, me identifico com ele
e automaticamente sou levado ao coração de Jesus também por Ele. Isso é a comunhão dos santos. Eu não paro em Francisco. Francisco é apenas um irmão que conseguiu um pouco mais do que eu consigo. E da mesma maneira como um irmão motiva o outro, né? Quando eu olho para as pessoas que eu admiro, imagina, as pessoas fazem isso até com pessoas da televisão. Não podemos fazer com os santos? Que hipocrisia é essa? Você admira o seu pastor? Você gostaria de ser como seu pastor? Isso é comunhão dos santos. O difícil, o duro é quando você se nivela por baixo, né? Você pega uma pessoa lá que não inspira absolutamente nada de bom e quer ser como ela. Não. A comunhão dos santos é você descobrir no outro uma virtude evangélica, bem vivida, bem experimentada, a partir de uma humanidade que foi cuidada, os obstáculos devidamente retirados na hora certa, e então você se motiva a ser como ela. E sendo como ela, você está muito próxima do que foi Jesus. É assim que nós vivemos a comunhão dos santos. Quando nós admiramos e trazemos o exemplo dele ou dela para a nossa vida. Não é simples? Não tem complicação nenhuma, não. Então, somos cristãos, Jesus realiza na minha vida, é dele que nasce toda a minha experiência cristã nasce de Jesus, mas ela passa também por aqueles que conseguiram um pouco mais do que eu já consegui na vida. Pois é, retirando um obstáculo por dia, a gente vai avançando nesse caminho, que é diferente, mas que somos todos iguais nele. O meu caminho pode ser diferente do seu, mas as nossas metas são as mesmas. Nós queremos avançar. Então eu hoje tenho obstáculos diferentes dos seus, não é nenhum problema. A estrada é a mesma. E é por isso que eu acredito muito que as pessoas de bem, elas sempre se encontram num determinado momento da estrada, mesmo vivendo religiões diferentes. Quem persegue a bondade, quem persegue a verdade, em algum momento dessa estrada, vai encontrar. Estamos todos no mesmo caminho, desejosos de fazer com que esses obstáculos sejam para nós apenas um instrumental que nos faça avançar. Para isso a gente vive. Para se fortalecer nessa luta e fortalecer aquele que está ao nosso lado. Para isso somos amigos, para isso somos irmãos, para isso vivemos a comunhão dos santos. Para que ninguém se sinta sozinho nesta luta. Para que você não fique aí desesperado com seus obstáculos, viu? Não, tem muita gente com tantos obstáculos ou até muito mais que você. Muitos santos, muita gente boa, muita gente que hoje é venerada, admirada, tinha obstáculos piores que os seus. Então, nada de desanimar. É fé em Deus, um pouco de esforço diariamente, e o caminho da nossa salvação estará sendo feito, sendo trilhado. Que Deus derrame sobre todos nós a sua bênção, e que Ele possa nos fortalecer na coragem para vencer diariamente tudo aquilo que precisa ser vencido. Esperar dele o que só Ele pode fazer e realizar aquilo que só nós podemos fazer. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.